Boa noite, igreja. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui presencialmente, reunidos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e também estendendo esta mesma bênção a todos aqueles que nos acompanham ou nos acompanharão através das redes sociais. Que Deus esteja enriquecendo a sua vida na sua busca sincera pela sua palavra. O texto da palavra de Deus desta noite está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 24, versículos 10 até o 14. O tema da palavra do Senhor desta noite: a iniquidade, o anticristo, a Covid-19 e o cristão. E vamos então estar meditando na palavra do Senhor. O texto da palavra diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, está lido o Evangelho, a Tua palavra, que o Senhor esteja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, fluindo e trazendo a revelação da Sua palavra a todos nós. Pode se assentar, irmãos. Naturalmente que esse tema, cada um dos itens poderia ser uma mensagem, mas a gente reuniu e resumiu de uma forma que todos possam compreender e verificar a nossa palavra de hoje. E ainda quero acrescentar o versículo 15, que ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então é muito importante o entendimento de Deus sendo dado ao seu povo. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, o que todo mundo fala do final dos tempos, nós temos que ver pelo menos 6 tipos de sinais na Bíblia: sinais da natureza, sinais espirituais, sinais tecnológicos, sinais na sociedade e na saúde, Israel e Jerusalém, e sinais na política, na economia, na religião, que hoje fala-se da globalização, a nova ordem mundial, a rebelião contra todo tipo de autoridade. Então, dentro disso, 3 sinais são fundamentais. Não vou abordar tudo isso, porque cada um deles, cada grupo desse aí seria uma mensagem, e das bem longas, Mas nós vamos pegar 3 pontos que eu creio que é importante nós trazermos. A gente sentiu realmente de Deus nessa semana, colocando sobre a iniquidade, na verdade, nem bem o anticristo, mas o espírito do anticristo, aproveitar a lição da pandemia, da Covid-19, o coronavírus, e depois posicionar o cristão, a direção de que justamente nós precisamos reforçar nas nossas vidas. Jesus então ele fala aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade, em grego, anomia, é a condição daquele que não cumpre a lei, a maldade, o desprezo, a violação da lei. Agora, Jesus ele era judeu, e ele estava falando para os seus apóstolos, os seus discípulos, ele estava usando a linguagem hebraica. Em hebraico, nós temos 2 palavras para pecado, 2 palavras específicas. Quando Deus trouxe a Moisés os 10 mandamentos, como nós conhecemos de 10 mandamentos, na verdade, em hebraico, Eser Debro não quer dizer 10 mandamentos, mas 10 palavras. Elas vieram mostrando o relacionamento que Deus, a maneira de conduzir o relacionamento como Deus queria com o ser humano. E então ele coloca que 5 eram pecados contra Deus e 5 eram pecados contra o próprio homem. Então no hebraico nós temos uma palavra para cada um. Quando se trata de pecado com Deus é uma palavra, quando se trata de pecado com o próprio homem se trata de uma outra palavra. Nós vemos esses termos juntos em Daniel 9,16, quando ele diz assim na sua oração: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade,
de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então ele fala na sua oração os pecados daqueles que estavam ali, e fala a iniquidade dos pais. Então, como resultado de tanto pecado, o povo estava sofrendo as consequências, porque o que a gente escolhe, as nossas escolhas, nós arcamos com as consequências. Você é livre para escolher, mas Deus é tão justo que permite que você colha. Quando se trata de pecado contra o próprio homem, a palavra hebraica é avon, é o pecado contra o próprio homem, que é traduzido na maior parte da Bíblia, no Antigo Testamento, de iniquidade. Então, o que é iniquidade? Jesus fala por se multiplicar a iniquidade e não o pecado. É algo que supera, que transborda o pecado. É uma transgressão que excede o limite do pecado. A iniquidade, vamos dizer assim, que o pecado anda na velocidade de 110 km, como é na Rondon. A iniquidade é 190 a 200. Então, a iniquidade, ela tem como característica a inversão de valores. É quando o certo vira errado e o errado vira certo. Se nós olharmos hoje a situação espiritual do Brasil, e todos olham os lados, mas não olham o lado espiritual. Por que o Brasil, como os Estados Unidos, como a Índia, estão sendo castigados? Vocês sabem que eu vi um vídeo na internet mostrando que muitos hindus estão jogando fora os deuses deles, de imagens, porque eles estão dizendo não protege nada, porque a Índia também está com um número muito grande. Se vocês verem, nós, tanto nos Estados Unidos, que ainda que seja um país de berço evangélico, o Brasil, o certo virou errado e o errado virou certo. E infelizmente isso dentro da vida da própria igreja. Em Isaías 5:20, Deus fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então ele fala de inversão. A iniquidade é uma inversão. É quando as coisas que as pessoas estão fazendo como certo estão erradas. O aborto, por exemplo, passou a ser certo. É o direito da mulher. Não, é direito aqui para os homens. Para Deus continua errado. Nós fazemos coisas que nós achamos que não tem problema para Deus. Ora, eu dou um exemplo. O Brasil aclama. Infelizmente, nós somos um país onde a corrupção é uma desgraça, é uma maldição. Se nós olharmos o que já foi roubado de dinheiro nesse período agora de pandemia, é coisa triste, mas sempre foi assim. E cada vez a coisa está ficando pior. E quando nós então passamos, é por isso que o cristão, e nós vamos concluir falando isso, a posição do cristão é defender o reino de Deus. Quando nós vemos cristãos defendendo políticos corruptos, qual não é? Por isso que o nosso trabalho, a nossa missão é evangelizar, é falar do reino de Deus, porque o governo humano, de toda forma, ele será sempre assim. Basta ver nas redes sociais, as pessoas que defendem coisas erradas têm milhões de seguidores. Aqueles que pregam o evangelho, se chegou a 100, 200, tem muito, porque o mal é o que agrada. Eu tenho certeza que se fosse no meu tempo de jornal, o tempo de adolescente, eu teria milhões de seguidores pelas coisas que fazia, porque ela era própria daqueles que estão nas trevas. A palavra Avon, o nome do cosmético, a pessoa que criou, ela conhecia o hebraico, e a ideia, segundo a professora de hebraico estava contando, essa pessoa idealizou uma marca de batom em bastão, com a ideia de que as mulheres ficassem tão bonitas e tão atraentes que os homens iriam desejar o quê? O pecado, o Avon. Então deu um nome Avon. Então Avon em hebraico é a iniquidade. Ele traduz como pecado que o homem comete contra o próprio homem. Avon em hebraico ele traz 4 sentidos como consequências: o sofrimento, o vazio. As pessoas se sentem vazias, por isso que as pessoas acabam até se suicidando. A tristeza, que leva à depressão, e a aflição, porque envolve falta de perdão, mágoa, ressentimento. Então, esta é a primeira palavra. Quando se trata de pecado contra Deus, é het. Het tem 4 significados: é errar, sair do caminho, o errar, o caminho.
No grego, errar o alvo, mais ou menos a mesma coisa. Tornar-se culpado, aquele sentimento de culpa de quem pecou, e ter menos que o total. Esse significado é mais forte. Ter menos que o total, do quê? Do que Deus nos dá. Então, a palavra pecado, ela faz com que eu receba menos do que aquilo que Deus me dá, porque, ou do total que Ele tem a me dar, porque ela quebra a comunhão com Deus. Colocado primeiro na iniquidade, nós vemos que depois a gente vai trabalhar com todos eles juntos. O segundo é o comodismo. O comodismo, ele é um sistema que leva a pessoa a atender, acima de tudo, aos seus interesses pessoais, nos quais ele tem vantagens, que geralmente são pecados, até chegar à iniquidade. Em Mateus aqui mesmo, nos versículos 37 e 39, ele coloca assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a grande maioria dos cristãos hoje, no Ocidente, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, as pessoas se acomodaram com as coisas que há no mundo. O evangelho na Europa, por exemplo, está adormecido. Se a gente ver hoje, as pessoas vivem apenas uma vida, têm o seu bom emprego, uma vida social intensa, mesmo com essa pandemia, né? O pessoal está aí, não está se preocupando tanto. A perspectiva do cristão no Ocidente é diferente. Se você perguntar para um cristão no Oriente, em que ele é perseguido, em que ele é ameaçado de morte todo dia, ele não vê a hora que Jesus volte. No Ocidente não, nós estamos pedindo para o Senhor adiar a volta, porque nós estamos num tempo de comodismo. A pandemia, ela escancarou dois tipos de cristãos, esse tempo de pandemia. Primeiro, o que aconteceu? Há um grupo de cristãos que descobriu o conforto de ouvir a mensagem da pregação pela internet. Dificilmente a maioria deles voltará a se congregar. Ele não só pode ouvir o pastor da sua congregação, da sua igreja, vamos dizer assim, como também tem outras alternativas. De repente o pastor está falando de iniquidade e de pecado, não me interessa. Ele vai ouvir uma outra mensagem. Então, ele vai ouvir algo que agrade aos seus interesses. E claro, o segundo tipo é aqueles que, apesar de tudo, vão melhorar e vão continuar a se congregar, vão continuar a fazer a vida cristã como era necessária. A maioria dos cristãos, o que estão fazendo é pensar apenas nesta vida, neste momento. Preocupação é colocar comida na mesa para a família, é pagar uma boa escola para os filhos, é passear com a família. É errado isso? Não. O detalhe é que isso hoje é não só prioridade, mas é o foco. Ora, se você é um cristão assim, e só assim, você não é melhor do que um ímpio, do que um ateu. Porque também um ímpio e um ateu, que sejam pessoas responsáveis, estão colocando comida na mesa da família, estão pagando uma boa escola para os filhos, estão passeando, tendo tempo com a família, também estão fazendo isso. Agora, nós temos uma missão nesta terra. O problema é que os cristãos esqueceram desse detalhe que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ele disse que nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos, estranhos no lugar, nós somos estranhos nessa terra. Forasteiros significa que nós não somos dessa pátria, a nossa pátria está nos céus. Então a gente desfruta. Paulo fala que a gente deve viver nesse mundo como se a gente não fosse daqui, porque a gente não é daqui. O problema é que o cristão do Ocidente se amoldou demais, está muito mal acostumado. Tanto que nós vamos ver hoje, as igrejas que mais crescem são aquelas que pregam sobre prosperidade, sobre a vida o sucesso da vida aqui. É autoajuda e dinheiro. Mas nós vamos ouvir um exemplo na Bíblia daqui a pouquinho. A iniquidade nos tempos de Noé chegou a um ponto em que Deus teve que zerar o jogo. Vocês já imaginaram? Ele destruiu tudo e ele salvou uma família. A família de um homem que em sua geração ele fez a diferença. Ele foi a diferença.
se Deus fosse mandar um outro dilúvio? Ele disse que não vai fazer isso, né? Então não vai ter. Mas e se ele fosse fazer um dilúvio e mandasse você construir uma arca? Quem da sua família você ia conseguir pôr lá dentro? O Noé colocou os 3 filhos, as 3 noras, a esposa. Ele olhou, todo o clã estava lá. O restante, irmão, essas outras coisas, não teve jeito. Ninguém acreditou nele. Deus não deixou Noé sem saber o que aconteceria. Não tinha chovido naquela época. Olha, ninguém nunca viu alguém ser arrebatado, então ninguém está acreditando no arrebatamento. Eu tenho visto na internet, tem um monte de gente. Olha, vocês não tem problema que as pessoas não creem. O fato da pessoa não crer não quer dizer que não vai acontecer. Mas o que acontece? Aí é que está, e eu quero que vocês, se estão prestando atenção, abram mais ainda a sua atenção. 1 João 4,3, nós lemos assim, outro apóstolo escrevendo: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ele está falando isso há 2000 anos atrás. Existem 2 coisas que a gente tem que diferenciar: o anticristo do espírito do anticristo. O anticristo é o filho do diabo que vai governar o mundo com a nova ordem mundial, que vai ter a marca que vai ser feita para o controle total dele, toda aquela coisa. Então o anticristo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que provavelmente já até nasceu, já está aí prontinho, só aguardando o momento dele entrar em campo. Logo, logo ele entra para jogar. Agora, o espírito do anticristo é algo diferente. E eu quero que você preste atenção, porque talvez você fale, esse assunto não tem nada a ver comigo. Calma lá. Calma lá. Ele é um conjunto de conceitos e ações ideológicas que preparam a humanidade dentro do nível social, psicológico, religioso, político e econômico para o recebimento do anticristo. Então eu vou repetir: o espírito do anticristo, ele é um conjunto de conceitos e ações ideológicas, então envolve ideologia, conceitos, ideias, que preparam a humanidade no nível quê? Social, mexendo na sociedade, psicológico, na mente, religioso, político e econômico para o recebimento do anticristo. A palavra ideologia, ela não é uma ciência, é um sistema de ideias. Ele é bem articulado, tem seus valores, suas crenças, mas as suas opiniões são contrárias à palavra de Deus. Quando que nasceu o espírito do anticristo? Aí nós vamos lá em Gênesis, né? Gênesis 10, 8, 10, está escrito assim: e Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Akkad, Calné, na terra de Sinar. Nimrod ou Nimrod significa rebelião, não à toa. Poderoso, Gibor, quer dizer homem forte, homem valente, poderoso. Então ele era alguém que tinha características sobrenaturais. E fala que o princípio do seu reino foi Babel. Babel em hebraico significa confusão, é de onde vem o nome Babilônia, né? Um dos nomes Babilônia. Então o espírito do anticristo nasce aqui como um espírito de rebelião para causar confusão. Essa confusão, ela não é bem da maneira que você pensa. O próprio espírito do anticristo, ele gera o quê? Confusão nos valores revelados por Deus, para que as pessoas vivem em rebelião contra Deus, mas achando que estão fazendo certo. Então o que é? Começar a desacreditar nos ensinamentos da palavra de Deus. E isso, João está escrevendo para a igreja. Esse espírito não só iria moldar a sociedade, mas ele iria contaminar a própria igreja. Então quando nós vemos pastores e bispos defendendo o aborto, esse é o espírito do anticristo. Existem principados trabalhando? Claro que tem, nós vamos citar um deles logo logo. Mas é o espírito do anticristo, está preparando a humanidade para receber o anticristo. Então os valores da palavra de Deus, eles precisam ser descritos. Então cada vez mais você vai ouvir, isso aí não existe, isso é Antigo Testamento, isso aqui do Novo não serve para nós, e vão eliminando isso da vida do cristão. Ele faz com que a humanidade viva o errado, tenha ideias e opiniões erradas, com a certeza de que está vivendo e pensando o que é certo. Um desses, que se tornou tradição hoje e é um problema, né?
e que pode até ser motivo de cortar a live, é que as pessoas não se aceitam mais como nascem. A ideologia de gênero faz com que se queira trocar de gênero, porque isso está na sua mente. E a gente escuta muito nos testemunhos da televisão, né? Eu nasci com o gênero errado. Eu sou homem, mas tomo o corpo de mulher, ou vice-versa. Mateus 19:4, Jesus disse: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então Deus não errou a conta. Ele fez a coisa certa. O problema é que esse espírito está aí para fazer as pessoas acharem que o errado é certo. E isso já está acontecendo de forma veemente dentro da igreja. A favor do aborto, Êxodo 20:30, não matarás. É interessante que a mesma sociedade que hoje pune o sujeito que mata um determinado animal e vai para a cadeia, ela quer favorecer aquele que aborta. Não que eu seja a favor de matar animais, dependendo de mim não matava. Mas a questão é que os valores estão errados. Uma sociedade que seja iluminada por Deus, ela não pode olhar para o aborto como se ele fosse qualquer coisa que não desagradasse a Deus. O sujeito diz que é cristão. Uma das coisas que eu vejo muito hoje, a TV e a internet na sua casa é um sinal de gato. Ele não paga conta nenhuma e acha que está certo. Romanos 13:7 diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Quer dizer, não adianta querer sonegar imposto de renda. A quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então o cristão não pode fazer uma coisa errada e achar que aquela coisa está certa. Então ele tem que consultar a palavra de Deus. Qual o meio da gente não ser enganado? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a única regra. Eu vi um vídeo, um padre dizendo que a Bíblia não está acima da igreja, que a igreja veio primeiro. Eu não sei onde que viu isso. A igreja tem 2.000 anos, a Bíblia tem mais de 3.500 anos. Se a igreja estiver fora da palavra e não obedecer a palavra, ela não é a igreja de Cristo. É o espírito do anticristo que vai contra. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque vem pela palavra o ódio e a revolta contra os militares, especialmente contra a polícia militar. E a gente vê na sociedade muitos, como eles mesmos já falaram para mim, eles entram na cidade, aqui na nossa cidade, em alguns lugares, em que as pessoas torcem para o bandido, sabem que ele é traficante, que ele matou, mas torcem para eles. Isso é o espírito do anticristo, porque eles são autoridades colocadas por Deus. E como que Deus se diz? Salmos 24:10. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Deus usa o nome o Senhor dos exércitos. Então nós precisamos compreender que tudo aquilo que está querendo fazer com que o normal seja o errado, esse é o espírito do anticristo. A defesa cega de políticos corruptos, como a gente tem visto, irmãos, pastores, dividindo conselho de pastores, brigando, porque recebeu algum benefício. Mas o sujeito rouba, mas me ajudou. O que diz a Bíblia sobre isso, hein? Provérbios 25:26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Já era. Esse é o espírito do anticristo. O cristão não pode ser esse tipo. Entenda você que o cristão deve cuidar dos assuntos do Pai. Jesus fala em Lucas 9:60, mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. O ódio, a rebelião, as palavras de maldições contra as autoridades, especialmente contra o presidente. O que está escrito em 1 Pedro 2:13-15? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, naquela época era rei, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E o que ele manda fazer? Agora outro apóstolo, 1 Timóteo 2:1-4. Primeiro foi Pedro, agora é Paulo. Admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer, investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele manda fazer o quê? Falar mal. Gente, foi eleito, enquanto está candidato, a gente tem o direito de tentar de tudo. Foi eleito, é uma autoridade. Ele é prefeito, é governador, é presidente. Nós não temos reis aqui. Qual é a postura do cristão? Quando os apóstolos escreveram essas cartas, Pedro e Paulo, os cristãos sofriam com o imperador romano, que se achava um deus, perseguia e matava os cristãos, porque eles recusavam adorá-lo. Os cristãos, como o mundo, deveria dizer, Kyrios César, César é o Senhor. Eles não, eles diziam, Jesus Kyrios, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor e por isso morriam. Os cristãos não foram orientados a ficar falando mal do imperador, a fazer passeatas e greves, todo tipo de rebelião, porque isso é obra do espírito do anticristo. Nós oramos pelas autoridades, não importa, eu posso não gostar do que ele está fazendo, não aprovo, eu não tenho nada com isso, eu tenho que orar. A minha posição é essa, diz a palavra. A Covid foi uma grande oportunidade, como eu já falei em diversas oportunidades. A palavra pandemia, que está sendo utilizada, ela vem de pânico. Pânico é a formação de duas palavras, pan mais ico. Pan era um deus grego, metade bode, metade homem. Ele tocava uma flauta, ele era apreciador de música, ele hipnotizava as virgens, depois tinha relações com elas e as matava em sacrifício, eles as sacrificavam. Ico quer dizer medo de, terror de. Então, a palavra pandemia, como pânico, é medo do Deus Pan. Não existirão mais problemas de uma só nação. O mundo caminha para se tornar um só. Uma nova ordem mundial. A globalização é a palavra que você vai escutar todo dia. Globalização. O dinheiro em espécie vai perdendo o seu espaço na economia mundial. Hoje tem o Pix. Vocês viram que facilidade que é o Pix? Manda para lá, manda para cá. Tudo está caminhando para ser virtual. A nova moeda está chegando aí. Foi um grande teste. O governo vai ser dominador. Não tem jeito, não vai escapar. E nós tivemos que aprender. O cabresto, o primeiro cabresto colocado nosso foi a máscara. Ela é necessária, sim, mas foi uma forma de se testar. O lockdown, o isolamento social, fique em casa, foi um teste de obediência mundial para a marca da besta. Foi. Nós temos que usar, fazer, porque a coisa, na pandemia da gripe espanhola, eles não usaram muito essas coisas. Então o número de mortes foi muito grande. Agora eles estão aprendendo essa necessidade. E os governos gostaram disso. A necessidade gerou uma oportunidade. A gente tem que fazer isso para se cuidar, até porque não tem todo mundo com vacina. E as vacinas, como elas foram feitas às pressas, nenhuma delas oferece 100% de garantia. Um pouco mais, outro um pouco menos. Nós também vimos que muitos cristãos provavelmente nunca mais vão voltar a se congregar, a estar nos grupos de discipulado. Grupos que eu digo é 2, 3, 4 pessoas no máximo. O poder da mídia, TV, rádio, jornais, revistas, redes sociais foi imenso. Controla o povo pelo poder emocional. Quantas pessoas não passam o dia inteiro vendo notícia com o seu celular e se influenciando por aquela direção que ele está ouvindo ali? Ele já não mais tem a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, mas se baseia na mídia. Eu muitas vezes fiz testes para ver como é que a nossa mídia é tendenciosa e ouvi até mesmo entrevistas, declarações de políticos dessa CPI. Depois eu parei para ouvir a mídia e vi como que eles manipulam as coisas. Eu também fui jornalista, eu trabalhei em jornal, 17 anos eu era chefe do jornal. A gente não perde a prática, apesar dos anos a gente sabe como fazer as coisas e fico vendo que as coisas já não são mais as mesmas. Qual que é a nossa missão como discípulos de Jesus? O cristão deve viver bem mais do que comer. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por um aço? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Ainda que contar os meus cabelos não é muito difícil, mas o Senhor está nos dando uma lição aqui. Pardal, a palavra strution, se refere ao passer domésticos. Ele não se adapta a viver onde não habite o ser humano. A moeda assarion, era uma moeda de cobre romano, ela valia a 10ª parte da dracma, né? Ou 1/16 do denário, que era o pagamento de um dia de trabalho. Então, nos dias de hoje, a gente poderia dizer que é um valor insignificante. Os centavos, alguns reais. Mesmo que o pardal seja insignificante para os homens, quem aqui abriria uma loja ou um comércio de criação de pardais? A gente sabe que mesmo os ilegais, canário, calopsita, cacatua, periquito, todos esses aí têm comércio, mas quem abriria coisa de pardal? E no entanto, o Pai Celestial não permite que nenhum deles morra de fome. Então ele está ensinando, nesse tempo de pandemia, de dificuldade, que nós temos que aprender a viver na dependência do Pai. As suas contas. Quantas vezes a gente está lá apavorado? Peraí, se um pardal o Pai cuida e a gente não dá valor para ele. Aliás, a gente, quem tinha cachorro, nem eu via os pardaizinhos, ia lá, ainda levava, comia a comida do cachorro e ainda deixava a pulga para eles. Mas a gente não. Eu olhava e via aquela criatura linda, está linda, é uma criação de Deus. E Jesus está dizendo que eles, que a gente não dá valor, o Pai não deixa que morra de fome. Eu acredito que se você não confia na providência do Pai, em tempos como nós estamos, de muita liberdade e comodismo, e na grande tribulação, com a implantação da marca da besta, como é que vai ficar? Porque muita gente que está dizendo Senhor, Senhor, não vai ficar aqui. Alguns vídeos que eu andei vendo, todo mundo perguntando para o pastor, como é que vai ficar uma repescagem? Todo mundo, e a repescagem? Gente, está todo mundo achando que vai ser bico a grande tribulação. Estão achando que vai ser, mas não é para o judeu. Irmãos, a grande tribulação, Jesus disse que se ela não fosse abreviada, nem os escolhidos iriam escapar. Então o negócio não vai ser fácil. Jesus fala em Mateus 7, 20 e 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Acho que hoje nem estão usando muito isso, que a maioria nem profetiza mais, nem tem usado mais dom, não? Nem estão na congregação, como é que vão usar dom? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lembrando que a iniquidade é o excesso, é quando o pecado já ultrapassou o limite. Qual é a vontade do Pai para o cristão? Ser discípulo, fazer discípulo. Mateus 10, 24, 25. Observe que vocês estão ouvindo mensagem do Evangelho. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas nós estamos acostumados a ser badalados pelo mundo e pela sociedade. A outra vontade do Pai é que essa geração de discípulos não seja contaminada pela geração corrupta que está aí, mas preserve a palavra de Deus. Não importa que você esteja no meio, você pode estar no meio podre, mas você não pode apodrecer lá. Não importa no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, a faculdade, aonde você está, você tem que ser preservado. Olha o que ele fala, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, 14 e 16. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Então ele manda para parar de reclamar. Para que vos torneis irrepreensíveis, sem mancha, e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então essa geração é pervertida e é corrupta, porque a iniquidade já fez isso, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Imagina um mundo em trevas, você tem que ser o sol, a lua, as estrelas aqui, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão.
nem me esforcei inutilmente. Não se contamine com as ideias, com os amores do mundo, com a política do mundo. Quer dizer, o cristão não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. O cristão é do reino de Deus. A contagem regressiva já começou. O mundo não voltará a ser como era em 2019. Muita gente fala, veja a hora de voltar como a gente era. Não, gente, não vai voltar mais. Até parece que em 2019 estava bom. Como que você estava em 2019? Você era um cristão fervoroso, de oração da palavra, pregava o evangelho, fazia discípulos, era um bom discípulo. Uma nova ordem mundial, ela está se formando. A globalização é inevitável, não vai voltar, a coisa está andando. Olha um exemplo. Eu vou ler 1 Reis 10, 14, depois 15, 11, 5. Vou mostrar uma coisa para vocês na palavra de Deus. O homem mais sábio que já teve aqui, só perdendo para Jesus, claro. Em 1 Reis 10, 14 está escrito assim: e o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Sugestivo, né? A quantia, né? 666, 666. Aí 11:5 diz: porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. O valor só desses tributos, 666 talentos de ouro, feito por um cálculo que eu vi de estudioso, seria mais ou menos 52 bilhões de dólares nos nossos dias. A 5,23 o dólar, 272 bilhões de reais por ano. Primeiro, Astarote permite chegar muito dinheiro, depois ele perverte o coração. Um homem que recebeu uma sabedoria a qual Deus disse que não teria igual, recebe muito dinheiro e depois perverte. Esse é o espírito do anticristo. Vai dar fortuna para muita gente, vai dar prosperidade e depois terá adoração. Vocês já imaginaram um homem que falou com Deus? Salomão ouviu Deus, Deus apareceu a ele e disse lá no sonho: pede-me o que queres. E ele pediu, e Deus acrescentou. Esse homem, na riqueza, na muita riqueza, porque entre tudo que ele tinha eram trilhões. Nenhum homem hoje, mesmo esses bilionários, chega a 90% que Salomão teve. Agora ele está dobrando os seus joelhos para Astarote e para Milcom, ou para Moleque, ou Moloque. Ele está adorando dois dos mais poderosos principados a serviço de Satanás. Esse é o trabalho de Astarote, é promover. Por isso que muitos estudiosos creem que ele que vai estar por detrás da marca da besta, inspirando, né? Porque é o falso profeta que vai fazer. A igreja de Laodiceia foi a igreja mais rica, e quanto mais rica uma igreja, como uma pessoa, mais longe de Deus ela fica, porque se torna arrogante, não precisa de nada. Jesus diz assim, lá em Apocalipse 3, 17 e o 20: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E eis que estou à porta, e bato. Se ele está à porta, ele está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o segredo é esse. O espírito do anticristo trabalha assim. Ele fornece a prosperidade, e perverte o coração de tal maneira que as pessoas, na sua arrogância e cegueira, não aceitam disciplina nem correção, mas fazem o errado virar certo. Por isso que hoje esse espírito tem feito as pessoas, o que ela faz? Ela comete pecado numa igreja, numa congregação, ela vai viver numa outra, como se aquilo que ela fizesse agora está correto. Isso é o espírito do anticristo. Jesus falou o quê? Mateus 18, 25, texto que provavelmente você dificilmente escuta na internet, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E isso aqui ele não disse só para ímpios. Não há muitos pastores, bispos, apóstolos ricos. O sujeito, depois que fica rico, a primeira coisa que faz, ele se divorcia e casa de novo. Ah, mas ele é um apóstolo. Coisa nenhuma. Ele é um apóstata. Ele está sendo guiado pelo espírito do anticristo.
Que Deus te conceda prosperidade, meu irmão, minha irmã. Mas acima de tudo, que Ele conceda um coração cheio de temor a Deus. Eu ainda vou ter a oportunidade de explicar o que é o temor a Deus, que muita gente não sabe o que é. Para que, quando você pecar, ainda bata no coração e você diz: meu Deus, eu estou errado, eu tenho que corrigir a minha vida. Um único governo, um líder único, o anticristo, está sendo preparado. E enfim, a tão falada marca da besta. Esses dias a internet entrou em polvorosa. O bilionário Elon Musk, ele é o CEO, da Tesla e de outras empresas, e também de uma empresa chamada Neuralink, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, divulgou que eles estão desenvolvendo um chip no cérebro humano, diferente do que vocês já ouviram, para conectar a inteligência humana com os robôs, com as máquinas, com o computador. A Neuralink ela é uma empresa médica, e esse chip, inicialmente a ideia é conectar o cérebro de pessoas, de pacientes, a um computador. Por exemplo, se a pessoa é paralítica, é tetraplégica, ficou com um acidente, para fazer com que o cérebro volte a funcionar e a pessoa volte a andar, perdeu movimentos da mão, coisas desse tipo. Mas esse chip, ele poderá invadir a memória e transformar as nossas lembranças em mercadoria. Tipo, se o sujeito não paga a assinatura, não vai dar para fazer gato, que nem estão fazendo hoje. Pega a memória dele para outro. Está todo mundo, os cientistas, eu vi, está um debate muito grande, que muitos cientistas estão dizendo. Mas o mais importante foi uma especialista, ela falou: esse chip, ele poderá manipular as mentes humanas, abrir portas e janelas com a força do pensamento. Então, por exemplo, você não precisa mais pedir para a pessoa fechar a porta. Com o pensamento, fecha a porta. Claro que é tudo conectado, A 5G está chegando aí. Muitos cientistas são contra, porque eles afirmam que um governo autoritário, ele poderá usar essas informações para rastrear dissidentes. E não só isso, eles estão vendo que é uma grande ameaça à humanidade. O ano que vem, 2022, eles vão começar a fazer o teste em humanos. Então veja bem, o mundo não vai voltar a ser como era em 2019. 2019, como que você era? Orava muito ou não? Enfim, se 2019 estivesse tudo bem, não teríamos recebido esse presente, porque isso é uma forma de nós entendermos que os tempos estão mudando. Quanto tempo você se dedica às coisas do Senhor? O mundo e os cristãos que vivem como ímpios vão continuar a viver na iniquidade e ter um coração semelhante à mulher de Ló, um coração dividido. Jesus diz lá em Lucas 17, 28, 29, 32 e 36. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Como ele fala, isso aqui é uma rotina. A iniquidade passa a ser rotina. Ele fala dos tempos de Noé, casavam e davam-se em casamentos. Então casar 1, 2, 3 festas, vira rotina. Se nós vermos, isso hoje é rotina, já não choca mais. Vocês imaginam, o pastor chega e diz: olha, eu me divorciei da minha esposa, agora estou casando pela segunda vez. Daqui a pouco, olha, eu divorciei da minha esposa. E normal, tudo bem, pastor, segue em frente, aí toca o barco. Eu também fiz isso, virando rotina. Olha, eu abortei, então ótimo, e está virando normal. Tudo para não se perceber que esse é o espírito do anticristo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse o Senhor. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. O que ele está querendo dizer? Está todo mundo tentando se proteger da forma errada. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Nenhuma surpresa. 2 estarão juntas moendo. Uma será tomada, a outra deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Ou 22 estarão no campo, E a advertência final do Senhor Jesus Cristo em Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não abra mão de seguir a palavra de Deus.
O espírito do anticristo quer que você não creia nela. Quer que você faça errado, errou, peça perdão, se humilhe. Porque nós vamos pecar mesmo, somos pecadores. Mas, enquanto houver aceso no seu coração e na sua mente o desejo do arrependimento, que te leva a mudar de vida, glória a Deus. O mundo não vai voltar mesmo. Não há possibilidade. Já foi dada a largada. A contagem é regressiva. A iniquidade está fazendo com que o amor de quase todos... Cadê o povo todo? Eu acredito, se nós fizermos uma pesquisa em 100 igrejas, 100 congregações, daqui a um ano, provavelmente, dificilmente você terá 100% dos membros continuando firmes. A maioria vai estar utilizando a internet. É errado? Quando nós trocamos o estar junto com os irmãos, sim. Ela é uma emergência, é uma situação, é um momento, é uma oportunidade, ela acaba vindo suprir uma necessidade, mas isso não pode ser a regra. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem. Então, pregar o evangelho, a oração, a palavra de Deus, mantenha a sua leitura da palavra. Parece simples, parece que não tem valor, mas tem sim. A leitura, a oração, o discipulado, está a grupos, 2, 3 pessoas. Ah, mas só tem 2, 3, não tem problema. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Nós devemos manter o nosso trabalho e pregar o evangelho. Eu creio que a missão maior nesse tempo de pandemia é pregar o evangelho. Aonde Deus te enviar e der a oportunidade, fale de Jesus. Fala da proximidade que nós estamos vivendo, do arrebatamento da igreja. E acima de tudo, já, como vocês estão vendo, cada vez mais a tecnologia está ampliando os seus conhecimentos, e logo logo o anticristo vai aparecer, está sendo formado. Então assim, não se iluda. A pandemia, eu vi estudiosos aí falando que nenhuma pandemia na história teve as características dessa pandemia. E só vejo as pessoas: puxa vida, quando eu penso que está acabando, começa de novo. Gente, tudo foi um momento. É contagem regressiva. Os próximos acontecimentos vão estar sendo marcantes na natureza, porque não é uma coisa isolada. Ah, mas vulcão sempre teve, sim, e vai continuar tendo. Guerra também, sim. Todos os sinais vão estar acontecendo. Mas o mais importante é você ver é a iniquidade, é ver uma pessoa fazendo coisa errada e achando que está certo. Então, o amor de muitos, é uma tradução que fala de quase todos, quer dizer, um número muito pequeno vai ficar aceso ainda pelas coisas de Deus. E eu peço a Deus que seja você, o abençoado, a abençoada. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus mantenha você firme no seu caminhar. Glória a Deus.